Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduC e hoje quero trabalhar com vocês neurociência e mediação, mas nós vamos dialogar com a literatura infantil. Como mediar a literatura infantil e a importância de se trabalhar com a literatura infantil, certo? Olha, eu já fiz alguns vídeos sobre mediação da historinha do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho, né? E dos Três Porquinhos. Assista lá, ficou bem legal. Mas hoje nós vamos trabalhar exatamente a parte teórica, né? De todo o processamento cognitivo a partir da literatura. A neurociência, ela diz o seguinte, que a literatura infantil, ela desperta na criança três coisas que para mim são fundamentais: o encantamento, a imaginação e a abstração. O encantamento é importante para que a criança tenha atenção e foco. Então, se ela está encantada, se ela está envolvida emocionalmente com aquela história, com aquela contação, então o aprendizado dela será facilitado, ela terá mais reciprocidade para entender aquela história. Imaginação, porque geralmente, como é uma literatura, um faz de conta, um conto de fadas, o que acontece? A criança vai abstraindo e imaginando possibilidades. E aí, tanto a imaginação quanto a abstração, elas são o ingrediente fundamental para a transcendência, que é pensar em alguma coisa além daquela história. Ensinar depende de encantamento. Esse encantamento, ele gera um estado emocional que libera a dopamina e outros neurotransmissores. Todos eles aumentam o foco, a motivação e a memória. A contação de história também, ela ativa e recruta algumas áreas específicas do cérebro. Essas áreas, elas são ativadas porque aquela informação entra e vai em busca de alguma conexão com ideias e experiências anteriores que a criança teve. E essa contação, ela ativa a perspectiva do pertencimento. O que é isso? Usando a imaginação e a abstração, a criança se envolve tanto com a história que ela se vê como parte ou pertencente àquela história. Então, ela pode se colocar no lugar do Chapeuzinho, no lugar do lobo, no lugar de um dos três porquinhos. Então, essa transferência, né, de identidade ajuda, de uma certa forma, a trabalhar a mediação de pertencimento. Porque a história vivida por aquele personagem pode ser também uma história vivida pela criança. E ela, então, faz essa conexão, liga essas duas informações. A contação de história, então, quando ela é mediada, ela vai trabalhar com as funções cognitivas e com as operações mentais, de forma prazerosa. Agora, um elemento também essencial nessa contação de história é a voz do professor, a voz do contador dessa história. Por que ele é o elemento essencial? Porque, além do encantamento da história, tem a entonação de voz, que é um elemento estimulador da atenção e do foco. Então, com isso, a gente tem a reciprocidade da criança para escutar aquela história. Por isso que o importante é não ler a história, mas contar a história, utilizando
a sua voz, a sua expressão facial, porque o cérebro, ele lê tudo isso e faz conexão. A contação de história, ela ativa e recruta diferentes áreas cerebrais. Então, quando o estímulo é apresentado para a criança, que estímulo é esse? Só a contação? Olha, pode ser a vestimenta da professora, que ela está, de repente, com a roupa de um personagem, ou mesmo o livro que a gente vai contando e vai mostrando a imagem para a criança. Essa imagem, por exemplo, essa ilustração, ela vai ser percebida pelas células da retina, que levam ao lobo occipital, e lá esse estímulo, essa ilustração, ela vai se decompor em cor, forma, todos os atributos que ela demandar. Então vai ser feita uma análise, uma fragmentação dessa ilustração, e aí a criança vai conseguir então construir um significado, e aquela imagem então vai ser identificada. Então esse é o processo todo cognitivo que ocorre a partir de uma simples imagem da contação de história. Agora, sabe, tem criança que diz assim, prof, conta de novo aquela história, conta de novo aquela história. Então a criança pede várias vezes. Isso acontece também com aquelas histórias de desenho animado ou os filmes infantis, que a criança quer ver o tempo todo o mesmo filme, o mesmo desenho animado. E a contação de história também é assim, a criança gosta de uma história e acaba contando. O meu filho, ele adorava a história dos Três Porquinhos, era uma história muito longa, mas todo dia de noite tinha que contar a história toda. Inclusive ele já adormecido, quase dormindo, às vezes a gente pulava uma página ou outra, ele dizia, mamãe, volta lá porque faltou você dizer isso da história. Então a criança gosta dessa repetição. Por que ela gosta dessa repetição? Por causa da memória. Ele vai guardando, a cada vez que você conta a história, ele vai guardando uma informação nova e fazendo uma nova conexão. Então isso é bem comum, né? Então escutar várias vezes a história organiza a estrutura cognitiva e a memória da criança. Então, quando entra um estímulo, se você não faz a repetição e não faz a mediação dessa história, a memória fica uma memória perdida, que a gente chama, com conexões fracas. Agora, quando esse estímulo, que no caso é o que é a história infantil, quando é mediado, a memória é mantida. É importante refletir sobre o que constitui a história, para que a criança construa um significado e faça a transcendência. O que eu quero dizer? Então, tem você contar a história lendo, que é simples, não causa nada, né? É um tempo que vai construir apenas memórias fracas. Tem história encantada, com bastante encantamento, com bastante abstração, com repetição, vai ser guardado lá na memória, vai ser guardado na memória, mas o que eu estou aqui, que eu quero falar com vocês, é a história mediada, aquela história que faz a criança pensar, que ela constrói um significado, que ela consegue fazer transcendência. Essa história realmente marca a vida da criança no sentido que ela aprende a partir da história. Quanto mais envolvida emocionalmente essa criança tiver com a história, mais mobilizadas serão as funções cognitivas, especialmente aquelas funções cognitivas que envolvem a percepção, por exemplo, de entrada, né? Percepção clara e precisa, a atenção,
Então a criança tem essa atenção discriminada aos detalhes e a memória, que no caso ela começa a utilizar várias informações sobre aquela mesma história. Então aqui, ó, contar, só para resumir, né? Contar é diferente de contar encantando, que é diferente de contar a história mediando. Agora, quando a gente não conta a história mediada e conta a história encantada, tá valendo. Agora, quando você só lê a história para criança, isso é um tempo perdido. Espero que você não esteja fazendo isso, porque eu falo o seguinte, a história pode ser maravilhosa, mas se você não mediar, você está privando a criança de fazer uma reflexão sobre as questões sociais, sobre as questões de relacionamento, certo? Algumas histórias de literatura, elas têm junto, carregado, né, alguns preconceitos, alguns valores que hoje a gente questiona, né? Hoje são valores questionáveis. Agora, quando você faz a mediação, você então faz com que a criança pense sobre aquela história e construa um significado. Elas conseguem transcender. A história, ela tem que gerar a necessidade da criança pensar. Então, não é só ler a história. E, ó, tem professora que fala o seguinte, ó, eu vou ler uma história para vocês. Se vocês ficar conversando, fizer alguma pergunta, eu paro de contar a história. Totalmente o contrário da nossa proposta, né? Porque a criança, quando você está contando a história, ela está abstraindo, ela está transcendendo e aí ela quer contar. Por isso que ela interrompe a história que você está contando. Porque ela quer contar para você o que aquela história fez ela lembrar. Isso é transcendência. Isso é muito mais valioso do que você passar meia hora contando uma história ou 15 minutos contando uma história. Você pode passar uma hora mediando uma história, discutindo o significado daquela história, como é que são os personagens, por que eles se comportaram desse jeito, teria uma outra possibilidade deles serem diferentes. Então, isso tudo é importante. Se você não gera na criança a necessidade dela pensar, a gente fala então que você está aprisionando a inteligência dessa criança. Quando é que a gente liberta a criança desse aprisionamento? Quando a gente deixa ela encantada pela história, mas ela tem a liberdade de falar sobre a história. Já pensaram nisso? Olha, e o pior de tudo para mim é quando você aprisiona essa criança, a mente dessa criança, a inteligência dela, você acaba desenvolvendo funções cognitivas deficientes. Então, ela não tem uma percepção clara e precisa da história, ela não sabe organizar 2 ou 3 informações ao mesmo tempo para contar a história, ela não consegue perceber que a história tem um começo, meio e um fim, ela não sabe fazer uma releitura dessa história. Então, há um prejuízo aí em termos de funções cognitivas. Ah, mas toda semana eu conto uma história para eles. Contar não é ler uma história. Contar tem um encantamento e nesse encantamento, além de tudo, você tem que mediar. O insucesso na aprendizagem é determinada por situações de privação de mediação. Então, essa ideia que eu expliquei para vocês, de você não deixar o seu aluno conversar na hora da contação de história, pode ser também na hora de fazer qualquer outro conteúdo. Você está lá explicando um conteúdo para ele e ele vai fazer as suas transcendências. E aí você diz, não, agora não é hora de falar. Vamos ficar todo mundo quieto que eu estou explicando. E aí você acaba podando, né, essa
essa espontaneidade da criança. E aí a gente fala que isso é privação cultural. Toda história, ela tem que proporcionar para a criança uma intencionalidade para que ela se sinta recíproca. A nossa intencionalidade, quando a gente conta a história para a criança, pode ser diversa. Por exemplo, eu já contei história para crianças que eu queria a atenção delas porque elas estavam se brigando. Entendeu? Elas estavam numa disputa de um brinquedo, que era um guarda-roupinha, e puxando para um lado, puxando para o outro, puxando para o lado, e daqui a pouco quem pegar ainda vai dar com o guarda-roupinha na cabeça do outro. Então eu fiz uma contação de história a partir daquele guarda-roupinha de boneca. E para que eles prestassem atenção em mim, essa história foi uma história muito, muito, muito difícil de ser entendida. Então eu consegui bastante atenção delas. O problema foi que eles queriam que eu contasse a história, no outro dia a mesma história. E essa história não tinha escrito em nenhum lugar, eu inventei na hora para chamar a atenção deles. E aí eu não lembrava mais toda a história. Mas as crianças diziam, mas você esqueceu de falar tal parte. Aí eu lembrava e foi outro momento de história engraçada, né? Na contação com as crianças. Então, eu tenho que ter a minha intencionalidade para ter a reciprocidade deles. Na contação, é importante que eu gere a transcendência, que é pensar em coisas ausentes. E a intencionalidade, o significado. Toda história tem um significado. Toda história tem um significado. Então, eu falo muito aqui de privação cultural. Privação cultural não é diferenciação cultural. Diferenciação cultural são as culturas diferentes. O próprio Brasil, cada estado tem a sua cultura, o seu jeito de ser, de interação, seus valores culturais, comidas, danças, lazer. Isso é diferenciação cultural. Privação cultural diz respeito somente à falta da mediação cognitiva. Ou seja, a falta de eu instigar o meu aluno a pensar sobre, no caso aqui, das histórias. Quanto mais intensa for a mediação da história, quanto mais eu fizer a criança pensar sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou contando na história, mais alcance cognitivo e mais modificabilidade na estrutura cognitiva. Mais conexões, as informações vão entrando e vão sendo armazenadas em diversas áreas do cérebro, juntamente com algumas ideias sobre aquele assunto. E quanto mais informações, mais ideias, a gente tem um sistema cognitivo que forma um significado mais coeso, mais significativo sobre a história. É assim, ó, a gente podia fazer uma analogia, né? De uma flecha. Então, tu tem um alvo bem longe e tu pega uma flecha. Então, na hora que tu puxa pouquinho, a flecha vai andar um pouco, né? Vai ser lançada, mas ela não vai ser lançada lá no alvo. Ela não chega lá no alvo. Então, se você faz isso de forma mais intensa, puxa mais, intensifica mais e solta, ela vai lá no alvo. E isso é uma analogia que eu faço com a mediação. Quanto mais intensa, quanto mais puxar essa flecha, né? Maior vai ser o alcance. E aí, nesse sentido, se eu não privo a minha criança de falar, ou seja, ela tem que ter voz e vez na contação de história, o que eu acabo fazendo? Eu aumento a plasticidade para aprender. Tem algumas pessoas que dizem assim, Isabel,
Eu posso contar história? Pode, conta história. Eu posso ler história? Pode ler história. Você pode ter os 3 momentos diferentes. Você pode ler a história. No outro dia, você pode se preparar para contar aquela história, que aí existem várias técnicas que você pode incrementar. E no terceiro dia, ou seja, você repetiu pela terceira vez, então a criança tem bastante informações sobre a história. Aí você pode mediar. Aí você vai mediar a história. Uma mediação, ela pode ser de 15 a 40 minutos de conversa com essas crianças. Eu recomendo, né, que num processo de mediação, você repita isso 3 vezes por semana. E com 3 tarefas diferentes. Ou no caso aqui da contação, utilizando 3 técnicas diferentes. Uma é ler a história, o outro com encantamento, com roupa, com fantoche, de um jeito diferente, e a terceira mediando. Eu preparei aqui essa imagem, que é uma imagem de uma cidadezinha, né? E as pessoas estão lá trabalhando. Poderia eu contar uma história sobre essa imagem, né? Mas no caso aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar a parte da mediação. Então, eu posso contar uma história? Posso. Pode ser encantada? Pode. Até porque tem alguns mistérios, se você olhar aí, né? Aqui é um pipoqueiro, o gari, os correios, a policial, o taxista, o pintor e a dona de casa. Mas aqui, ó, tem uma casinha de passarinho. Ó, o passarinho tá aqui, ó. Então, a gente pode dizer, o que será que está acontecendo nessa cidade? É um mistério. Agora, quando eu vou mediar, não preciso mediar a história inteira, eu posso mediar um dos personagens. Então, aqui eu posso falar assim para a criança. Observe a imagem. Quantas pessoas estão representadas na imagem? Então, aqui ela vai ver, né? 1, 2, 3, 4, são 7 pessoas. Aí eu peço assim, escolha uma. Escolha uma. Dá autonomia para ela. Por que você escolheu essa? Aqui eu começo a fazer a criança pensar. Ela vai ter que me dar um argumento, uma justificativa, uma explicação sobre por que ela escolheu aquela imagem. No caso aqui, eu escolhi, quando eu fiz essa mediação, o gari, certo? Que tá varrendo aqui a pracinha. Descreva com detalhes a imagem escolhida. Olha, se você voltar ao vídeo, ele tem tênis azul, ele tem uma vassoura, ele tem uma lata para botar lixo, o uniforme dele é amarelo com listras brancas, ele usa um boné amarelo, ele está sorridente. Isso tudo são detalhes. E a criança deverá descrever o máximo de detalhes possível. Tá vendo? Então, na história, dá para você pedir para ela descrever uma personagem. O que ela, né, está fazendo? Qual a cor da roupa dessa pessoa? Você já viu uma pessoa realizando esse trabalho? Aqui é pura transcendência aqui, ó, na pergunta 8. Porque eu saí daquela imagem e fiz a criança associar aquilo a alguma experiência que ela já viu antes. Onde foi? Por que esse trabalho é importante? Outra transcendência, né? E até uma abstração, porque no caso aqui, a criança pode associar que todo trabalho é importante, mas aquele ali poderia ser mais importante,
né, que recolhe o lixo da nossa casa, recicla. Hoje, não, veja a expressão do rosto da pessoa. Olha só, gente, fui lá no detalhe. Então, aquela personagem da história, né? A criança vai olhar o rostinho, a expressão facial. Como está o rosto? Que indício prova que essa pessoa está feliz? Olha, eu vou no detalhe do detalhe. Por isso, assim, aqui a gente está mediando os detalhes, mas para que a criança tenha uma percepção clara e precisa de que aquele gari está feliz no trabalho ou naquele momento ali. Então, eu vou no detalhe do detalhe do detalhe. E ela tem que enxergar isso. O que poderia deixar ela triste? O que poderia deixar ela triste? Estou gerando uma transcendência, mas também criando um significado. Por exemplo, jogar o lixo fora da lixeira, né? Poderia deixar ele triste. Você já ficou triste alguma vez? Por quê? Olha, eu saio daquela imagem e vou para a própria criança. O que deixa você alegre e feliz? Qual o nome da profissão dessa pessoa? Você sabe? Se a criança não sabe, a gente fala. Essa pessoa tem algum detalhe que chamou sua atenção? O que ela usa para trabalhar? Na sua casa, há esses objetos? Gente, ali são 7 personagens. Eu fiz apenas de um. Você pode fazer dos 7. O mesmo processo de mediação. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Para mediar histórias, você tem que gostar da história que você escolheu para as crianças, ler antes essa história, fazer um mapa cognitivo dessa história para ver o que ela vai exigir em termos de ato mental das crianças e depois fazer as perguntas. E isso pode durar de 15 a 40 minutos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.